Gente querida, 28 de julho de 2025, que privilégio estar no ar aqui pelo canal do Aprova, nosso último encontro deste mês, do mês 7 de 2025. Estamos juntos construindo conhecimento, cidadania, tendo a chance de aprender mais e sofrer menos, e também tendo a chance de quebra ou por extensão de, obviamente, utilizar melhor nossas reflexões, nossos intertextos, as possibilidades de analogia dos conteúdos aqui abordados em processos seletivos, concursos, vestibulares, tudo isso que nos cerca. E sabe de uma coisa? Se você ainda não se inscreveu ou ativou as notificações, não se esqueça, essa nossa conversa semanal é sempre democrática e atemporal. E singular também, pelas relações que estabelecemos de caráter didático e cuidadoso. E olha, então se você ainda não se inscreveu e ativou as notificações, faça isso, compartilhe com quem você quer construir, promover diálogo. E olha, também outro lembrete, nós estamos desde janeiro com uma campanha produtiva por aqui de dar mais tempo de tela e energia para conteúdos que agreguem construção de conhecimento para todos nós. Nossa campanha segue mês a mês, gente. E sabe que se por aqui a gente fala muito de respeitar o processo construído até agora, né, dos conhecimentos, dos acontecimentos que nós temos para analisar, a gente fala também de projeção, do que se espera, do que se espera não só no sentido de expectativa, mas em muitos casos do que se tem esperança. Esperança e expectativa são construções diferentes, né? E toda semana, pessoal, eu digo isso por aqui, faço questão de salientar que nós trabalhamos também observando utilidade pública. A ideia do frio que tem feito por aí, por aqui, e da gente manter a campanha de fato, de estender a mão, ser generoso, solidário, doar roupas, agasalhos, cobertores em bom estado, quando a gente pode, estender essa mão até quem precisa, né, gente? E tem outras questões também. A gente fala por aqui de temas que são mais simples, temas que são para celebrar, para rememorar, mas também fala de temas dos mais complexos, dos mais dolorosos, pessoal. E eu sempre digo, a gente não pode deixar de abordar. Gostaria de não precisar falar, por exemplo, em guerra é um dos temas, em violência é outro tema, e outras situações que nos pegam assim às vezes de assalto ou que são permanentes e a gente gostaria de poder trazer boas novas. Nem sempre as novas são boas, né? E a gente faz isso com todo respeito também porque precisa tratar. Os temas são mais espinhosos, mas a gente precisa discutir muitas vezes para conseguir também agir de maneira diferente, né? Em relação à realidade, em relação ao mundo que nos cerca. Agir e exercitar essas ações com empatia. Dito isso, pessoal, sempre imagino, né, que no final de mês seja importante a gente fazer essas reflexões juntos também. Espero que você não tenha pulado essa parte das reflexões. Vamos ao nosso sumário, que, como disse, tem rememorações importantes e ufa, que bom que estão acontecendo, e tem outras que são duras, duríssimas, espinhosas, difíceis, mas nem por isso a gente deixa de tratar. Então vamos juntos, olha, vamos falar, sim, vem aí, parcelamento do Pix, pessoal. E como isso funciona, o que impacta? Diz, puxa vida, Cleusa, isso eu posso usar como uma analogia para alguma situação? Já vamos tratar disso, sim. Vamos falar também de uma determinação internacional surgida na última semana, de que países podem processar uns aos outros por causas climáticas. Sim, é determinação da Corte Interamericana. Vamos tratar disso, você sabe, sempre tem os links para expandir aquilo que nós vamos conversando por aqui. Vamos falar mais uma vez, pessoal, e ai, quem dera se fosse apenas filme antigo, clichê, né, de época, mas não é. Falar ainda uma vez, gente, de dois conflitos, duas guerras terríveis da contemporaneidade. Reino Unido
diz que quer tentar aí uma coalizão com a Jordânia para fazer chegar suprimentos a Gaza. Nós temos analisado e visto muitas informações nas últimas semanas que não são só informações, né, gente? São dores, são imagens que chocam muito, para dizer o mínimo. Drones russos remetidos contra a Ucrânia, a maioria abatidos, diz essa última ou uma das últimas informações que vem desse conflito também. Vamos fazer algumas análises, quero aproveitar para buscar mais uma vez, junto contigo, essa referência dizendo, puxa vida, esse conflito não é de hoje, ele vem à tona ou ele se exacerba de tempos em tempos, né? Vamos falar também, pessoal, da divulgação do Anuário de Segurança Pública no Brasil. E por que é tão importante a gente, na condição de cidadão, habitante brasileiro, conhecer esses números, saber interpretar esses dados. Então vamos juntos? Olha só. Primeiro ponto leve que melhora, que bancariza ou faz um processo de bancarização, para a gente usar bem essa definição, esse conceito, né, gente? Que é o Pix. Desbancariza mais a população brasileira, quer dizer, dá acesso ao maior número ou um número cada vez maior de pessoas que pode contar com movimentações financeiras feitas por intermédio de bancos, justamente por conta do Pix. Novidade que vem por aí, gente, em setembro. Diz, olha, a novidade grande do Banco Central é que o Pix possa passar a ser parcelado, como a gente faz compras no cartão de crédito e pode parcelar também. Então, vamos verificar. Diz, Cleusa, tudo bem, e como é que eu posso fazer uma consideração super didática, super bacana sobre isso? Tem Prêmio Nobel de Economia elogiando a criação dessa moeda eletrônica, que é o Pix, chamando de dinheiro do futuro, né? Que é uma criação feita pelo Brasil, pelo Banco Central Brasileiro. E também, pessoal, uma análise bem cuidadosa pode nos colocar em xeque, esse xeque com X mesmo, mais uma vez, em relação ao processo de dizer assim, escuta, será mesmo que a gente precisa sempre ter complexo de vira-latas e pensar que a moeda, ou que a maneira de tratar essas transações do outro ou do exterior é sempre melhor? É uma questão, gente, é uma colocação de mais uma relação possível com o complexo de vira-latas aí, trazido, nomeado pelo Nelson Rodrigues lá em 1958. Era uma relação com o futebol, mas que se estende para as outras áreas. E que tal a gente conversar sobre isso pensando no Pix como exemplo? Puxa vida, olha, não tinha pensado. Então é para isso que a gente faz essas correlações importantíssimas, gente, e intertextuais, para ter ideias juntos. Vamos lá em frente. Olha, então temos agora uma novidade relacionada à discussão climática, pessoal. Os países que se sentirem impedidos ou que se sentirem prejudicados, né? Impedidos no sentido de impedidos de manter a ordem local em relação ao clima por conta de ação de outros países, podem processar esses outros países em relação à não observância de acordos climáticos e outras questões. Tudo isso eu deixo num link bem didático para você. Sabe que eu repito bastante a ideia da palavra didático, didatização, porque tem tudo a ver, né, pessoal? Quando a gente quer, quando a gente se preocupa e age para que haja entendimento, para que haja ensino e aprendizado, a gente se preocupa em didatizar, sim, em dizer da melhor maneira, em desenhar, sim, as correlações existentes, né? E isso é uma das questões que vem como um acréscimo nas discussões sobre clima no mundo, né, pessoal? Então, de repente, volta e meia, num concurso, num processo seletivo, a gente é demandado a discutir, a escrever a respeito de clima. E se eu tiver essa atualidade, certamente fica mais fácil, fica mais interessante, eu consigo discutir melhor, né? Reino Unido, gente, tentará, e pode ser que no momento que você veja esse vídeo essas coisas já tenham acontecido,
mas tentará uma mobilização via Jordânia, uma mobilização diplomática para fazer chegar suprimentos a Gaza. E eu aproveito aqui para fazer já uma correlação direta, gente, com essa guerra que se estende por anos em Gaza, no território de Gaza, e essa guerra que se estende por anos também já na Ucrânia, né, movida pela Rússia. Gente, olha, nós temos desdobramentos aí que já foram anunciados. Por exemplo, o Macron, presidente da França, disse que em setembro, na reunião das Nações Unidas, vai reconhecer a existência de um Estado palestino. Já há 140, em torno de 140 países que reconhecem essa existência. Então a França se uniria a esse número que já reconhece a Palestina como um Estado, né? A ideia de reconhecimento, e aí precisa pensar em território e outras questões que eu também deixo em link para você. As questões relacionadas à guerra, pessoal, não é por tratar com frieza ou por esquecer às vezes, né? Não é isso. É que às vezes tem outras situações e o nosso tempo aqui é precioso para a gente cuidar, e não é que a gente esqueça, não é que a gente deixe de abordar, não é que a gente queira banalizar. Ao contrário, um autor escreveu, vou deixar o link do texto para vocês aí também, sobre a ideia de desumanização e a ideia de uma palavra que por uso demasiado se desgastou. Ele diz: para o que tem acontecido e ao que temos visto em Gaza, especialmente nesse momento, ele diz assim, a desumanidade ou a desumanização já não servem para batizar, para nomear isso que temos visto por lá. Então, quer dizer, ele diz, olha, é vocabulário, é palavra, é conceito que não foi inventado ainda, né? Esse horror, pessoal, que nos chega, que nos impacta, que nos choca, que nos causa empatia e que nos comove. Então, em muitos casos, e como eu disse, queria que fosse apenas, olha, filme de época que a gente estivesse vendo, mas não é. E ainda assim seria chocante porque seriam questões humanas, né? É filme contemporâneo, dizer não é ficção, é realidade. Olha, gente, outras questões importantes aí, pensando em o que não é ficção, que é bem realidade, é bem nossa. Apesar dos números gerais do Anuário de Segurança Brasileiro estarem sensivelmente melhores, nós temos números impactantes em alguns lugares, quando nós vamos cruzando aí o número de habitantes, o número de mortes violentas, como diz assim, né, eles têm as siglas aí trazidas, que são mortes violentas intencionais, né, as MVIs, e outras questões que nos fazem pensar que caminhos são necessários, são possíveis e são bem-vindos na contemporaneidade para a gente viver de fato com mais segurança. Lembrar que segurança é um dos itens, pessoal, que mexe com o IDH de um país, para cima ou para baixo. Então, eu deixo para você aí o link do anuário divulgado na última semana. Nós temos números sensíveis, como disse, melhores em relação ao ano anterior, mas temos um aumento significativo no número de feminicídios e violência contra crianças e adolescentes. Também temos números muito significativos em localidades, em municípios específicos. É preciso tomar esse cuidado, não só na leitura dos dados, mas na ação que a gente pode cobrar, exigir do poder público, gente. Então a gente, antes de tudo e mais nada, se informa a respeito, né? Então, olha, novamente, né? Quero dizer a você que desejo aí um mês de agosto extremamente generoso para todos nós. Quero ter melhores notícias sempre para trazer, sem banalizar as questões duras, dolorosas, difíceis de a gente contemplar por aqui. E desejando a você que individualmente, né, consiga tudo aquilo que deseja, obtenha sucesso aí nos seus intentos e mais ainda, quando forem ações para o bem da coletividade, que você colha sempre em dobro. Um grande abraço a você, uma excelente semana, nos vemos por aqui no mês de agosto, semana que vem. Tchau, tchau.